Você já se sentiu pequeno demais para a batalha que está diante de você? Como se o problema fosse grande demais, alto demais, pesado demais. Como se todos ao redor estivessem esperando você desistir. Talvez hoje exista um gigante na sua vida. Um medo, uma situação difícil, uma luta que parece impossível de vencer. Mas existe uma história antiga, uma história que atravessou séculos e que ainda hoje faz o coração de muita gente tremer quando é contada. Porque ela revela algo que quase ninguém entende no começo. Deus costuma escrever as maiores vitórias, quando tudo parece perdido. Imagine um vale antigo, cercado por colinas secas e avermelhadas. O sol forte ilumina o chão coberto de poeira. De um lado do vale está o exército de Israel. Soldados com escudos, lanças e armaduras. Homens treinados para a guerra. Do outro lado, o exército filisteu. Guerreiros ferozes, acostumados à batalha. Entre os dois exércitos existe um silêncio pesado. Um silêncio que carrega tensão. Um silêncio que anuncia que algo grande está prestes a acontecer. Então, o silêncio é quebrado. Passos pesados ecoam pelo vale. O som do metal batendo contra metal. E então ele aparece. Golias, um gigante tão alto que sua presença parece dominar todo o campo de batalha. Seu capacete de bronze brilha sob o sol. Sua armadura cobre o corpo como uma muralha. Na mão ele segura uma lança enorme. Cada passo que ele dá levanta poeira do chão. Ele caminha até o centro do vale. E então levanta a voz. A voz dele ecoa pelas colinas. Ele desafia o exército de Israel. Ele provoca. Ele ri. Ele pergunta se existe alguém ali, corajoso o suficiente para lutar contra ele. E algo estranho acontece. O exército de Israel recua. Soldados treinados. Homens fortes. Mas ninguém se levanta. Porque o medo tem uma forma estranha de entrar na mente das pessoas. Ele começa com um pensamento, uma pequena dúvida. Depois vira uma voz dentro da cabeça dizendo: você não consegue. Você não é forte o suficiente. Essa luta não é para você. Durante 40 dias, Golias aparece todas as manhãs e todas as tardes. 40 dias de insultos. 40 dias de provocações. 40 dias de silêncio. Até que um dia, algo muda. Longe daquele vale, existe um campo silencioso. Um lugar onde o vento passa pela relva e o céu parece maior. Ali está um jovem pastor. O nome dele é Davi. Ele não usa armadura. Ele não carrega espada. Ele cuida de ovelhas. Muitas vezes, ele passa as noites sozinho no campo, olhando para o céu, tocando sua harpa, cantando para Deus, enquanto outros treinavam para lutar contra homens. Davi aprendia a confiar em Deus nas noites silenciosas. Ele já enfrentou leões, já enfrentou ursos, e cada batalha no campo ensinou algo ao seu coração: que Deus nunca abandona quem confia nele. Um dia o pai de Davi pede algo simples: leve comida para seus irmãos que estão no exército. Apenas isso. Uma tarefa comum, uma pequena missão. Mas às vezes os caminhos de Deus começam exatamente assim, com algo simples. Quando Davi chega ao acampamento de Israel, ele percebe a tensão no ar. Soldados caminhando de um lado para o outro, rostos preocupados. Então, de repente, o som ecoa novamente pelo vale. Golias aparece. O gigante começa a gritar, provocar, insultar o povo de Deus. E Davi escuta aquilo pela primeira vez. Algo desperta dentro dele. Não é medo, é indignação. Como alguém pode desafiar o Deus vivo? Como alguém pode insultar o povo de Deus? E ninguém responder. Davi começa a perguntar aos soldados: quem é esse homem que desafia o exército do Senhor? Mas os soldados falam apenas do tamanho do gigante, da força dele, da armadura dele, do medo. Eles dizem que ninguém consegue derrotá-lo, mas Davi vê algo diferente. Enquanto todos veem um gigante invencível, Davi vê um homem que ousou desafiar Deus. As palavras de Davi chegam até o rei Saul. O rei manda chamar o jovem pastor. Quando Davi entra na tenda do rei, ele parece apenas um menino, sem armadura, sem espada,
Mas quando ele fala, algo surpreende todos ali. Ele conta que já lutou contra um leão para proteger suas ovelhas. Conta que enfrentou um urso e diz algo poderoso: o mesmo Deus que me livrou dessas feras vai me livrar também desse gigante. O rei Saul olha para Davi. Talvez ele veja coragem, talvez veja fé, talvez veja algo que ele mesmo já esqueceu. Então Saul permite que Davi tente. Primeiro, ele tenta vestir o jovem com sua armadura. Coloca o capacete, a couraça, a espada. Mas Davi tenta andar e mal consegue se mover. A armadura pesa demais. Então Davi faz algo inesperado. Ele remove tudo. Fica apenas com sua túnica simples. Pega seu cajado de pastor, pega sua funda e caminha em direção ao vale. No caminho, ele para perto de um pequeno riacho. A água corre entre pedras lisas. Davi se abaixa e escolhe 5 pedras. Pequenas, simples, nada que pareça capaz de derrubar um gigante. Mas às vezes, Deus usa coisas pequenas para revelar um poder gigantesco. O vale inteiro observa quando Davi começa a caminhar em direção ao campo de batalha. Os soldados de Israel ficam em silêncio. Os filisteus começam a rir. E Golias fica furioso. Ele olha para Davi e vê apenas um jovem pastor, sem armadura, sem espada, apenas com uma funda. E ele grita com desprezo. Amaldiçoa o jovem. Promete destruí-lo. Mas Davi não para. Ele continua caminhando. E então ele fala algo que ecoa pelo vale inteiro. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, o vento parece parar. O vale inteiro prende a respiração. Golias avança. O chão treme sob seus passos. A lança se levanta. A sombra do gigante cobre o jovem pastor. Mas então algo inesperado acontece. Davi corre. Ele pega uma pedra, coloca na funda, gira o braço. O som corta o ar e a pedra voa. Pequena, rápida, direta. Ela atravessa o ar do vale e atinge a testa do gigante. Golias para. Por um instante parece impossível acreditar. O corpo enorme perde o equilíbrio e o gigante que parecia invencível cai. O impacto ecoa pelo vale. A poeira sobe. O silêncio domina o campo de batalha. Então os soldados de Israel percebem. O gigante caiu. O gigante caiu. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Porque naquele dia Deus mostrou algo poderoso ao mundo. Gigantes não caem apenas pela força do braço. Gigantes caem pela força da fé. Talvez hoje exista um gigante diante de você. Um problema grande demais. Um medo que parece impossível de vencer. Uma batalha que parece maior que você. Mas a história de Davi sussurra algo ao seu coração. Deus ainda derruba gigantes. Não importa o tamanho da luta. Não importa o tamanho do medo. Quando alguém se levanta em fé, até os gigantes precisam cair. Talvez a pedra que Deus vai usar na sua vida pareça pequena agora. Talvez seja apenas uma oração. Talvez seja apenas um passo de coragem. Mas quando Deus guia a pedra, o gigante não fica de pé, porque a batalha nunca foi apenas sua. A batalha sempre pertenceu ao Senhor. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força. A esperança começa a crescer. E o gigante que parecia invencível começa a tremer. Porque a mesma mão que guiou a pedra de Davi ainda guia aqueles que confiam em Deus. A guerra pode ser real, mas quem caminha com Deus nunca luta sozinho. E quando a fé se levanta, até os maiores gigantes caem.